Para que possamos iniciar a palestra de hoje, por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, amado Pai, por mais esta oportunidade que temos de estar todos reunidos em seu nome, adentrando a casa, recebendo o apoio, recebendo os fluidos dos amigos espirituais que nos inspiram e também sendo auxiliados pelos trabalhadores materiais. Nós agradecemos e eu peço humildemente que seja possível contar com a presença de meu mentor Erasmo Gurgel para realizar o trabalho em questão. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema a parábola da previdência, também a parábola da torre inacabada ou do homem previdente. Só é encontrada no Evangelho de Lucas. Então, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 27 e 33, Jesus estava acompanhado de grande multidão e disse: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Todo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Todo aquele que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, nós temos informações de que no dialeto siríaco, que frequentemente Jesus usava, a palavra ódio pode ser traduzida por amar menos, ou amar menos do que outro. Isso porque nós não podemos traduzir ódio por ódio como nós compreendemos na nossa língua. Seria um contrassenso imaginar que Jesus, que apenas falou sobre amor e perdão, fraternidade, diria para que odiássemos os nossos familiares ou a nossa própria vida. Nós podemos compreender por amar menos do que ao próprio Mestre Jesus, porque se um discípulo amasse mais a sua família, poderia comprometer, prejudicando a missão. Ele poderia não concluir a sua tarefa de discípulo. Então, aí explicando o termo ódio, que não é o ódio que nós entendemos que está relacionado à nossa linguagem. Kardec ainda nos informa que nós precisamos levar em conta o meio em que Jesus nasceu, para não termos equívocos em relação às questões e fatos relacionados a todo o seu período de discipulado. Ainda nos explica sobre os diversos tipos de separações que são necessários ao progresso, mas Kardec fala que as afeições, elas não são quebradas pela separação, de forma nenhuma. A distância não vai reduzir o respeito e a solicitude que temos para com os nossos pais. Também não vai reduzir a ternura que nós temos para com os nossos filhos. Ele diz que é imperioso o dever de se ocupar com a vida futura. E Erasmo envia alguns exemplos sobre isso, dizendo que um jovem, quando precisa se alistar, ele sai de casa, ele deixa a sua família para então realizar o seu serviço militar. E é uma honra para a sua família ver este jovem que, dentre tantos outros que se envolvem com drogas, com criminalidade, ele vai então servir a pátria, aprender diversas coisas, evoluir profissionalmente. Também, quando um filho sai de casa, vai para outra cidade ou até para outro país em busca dos seus estudos, quando ele se esforça para se aprimorar profissionalmente, é uma honra para a sua família. Apesar de toda a saudade, desta distância que pode inquietar os corações, mas os pais sabem que estes filhos estão indo em busca do seu progresso, da sua elevação.
Aí nós chegamos no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 28 a 30 e 35, a parábola da previdência. Qual de vocês, pretendendo edificar uma torre, não se põe primeiro a fazer conta dos gastos que são necessários para concluí-la? Isso deve acontecer, melhor que seja assim, para que não se exponha, tendo assentado o alicerce, perceba que não pode terminar a obra e passe então a sofrer zombaria de várias pessoas que dizem: este homem iniciou o edifício e não terminou. O sal é bom, mas se perder a força, com que há de salgar? Não servirá para nada, lançar-se-á fora. No livro As Parábolas, José de Souza e Almeida nos explica que o caminho da espiritualização é a renúncia, é o sacrifício. Nós devemos examinar com sinceridade e com lealdade as nossas disposições íntimas, sabendo se nós realmente podemos nos dedicar, podemos perseverar nas nossas tarefas edificantes. Todos nós, antes de assumirmos responsabilidades perante o Pai, devemos agir com discernimento e ponderar se nós realmente conseguiremos concretizar aquela tarefa que estamos dispostos a realizar. Nós devemos ser sinceros se vale a pena começar, porque iremos finalizar. Nós só podemos assumir as tarefas, os compromissos, que nós poderemos concluir com êxito. Jamais assumirmos compromissos, assumirmos responsabilidades que sabemos são superiores às nossas forças, que nós não poderemos concluir. Todos os trabalhos e as tarefas são nobres e valiosos, mas existem pessoas que superestimam as suas possibilidades. Elas então se colocam à disposição de realizar tarefas elevadas, mas de repente fracassam. E isso faz com que elas tenham desgosto, com que elas sofram do abatimento e do desânimo. Outros exemplos que eu recebo: imaginem aquele estudante que inicia vários cursos e não consegue finalizar nenhum. Ele começa uma faculdade de matemática, mas abandona. Depois ele começa uma de arquitetura, ele também abandona. Ele parte para a área da saúde, resolve fazer enfermagem, mas ele também não finaliza. Tudo isso gera frustração, gera um desgaste emocional. Ele não consegue finalizar nada que inicia. Mas também podemos trazer isso para o campo familiar. Pensem numa pessoa que se envolve amorosamente, namora por anos, fica noiva e tem o sonho de casar-se, de ter a sua família, de ter filhos. Resolve casar-se. Ela acredita que está no momento ideal para ser responsável por uma família, para criar seus filhos, sendo uma boa esposa. Em determinada ocasião, depois de 1 ano ou 2, percebem que os compromissos são árduos demais, que as responsabilidades são extremas, e eles então se separam. Mesmo no campo familiar, existem diversas circunstâncias onde as pessoas precisam de nós. Nós até dizemos: não, eu vou te auxiliar, vamos sim comprar um carro. Mas, em determinado momento, você não consegue finalizar todo este acordo. Você abandona o compromisso que foi assumido, deixando a outra pessoa com diversos encargos, com diversas responsabilidades que são extensas demais para ela. Afinal de contas, eram 2 assumindo um compromisso.
Portanto, isso acontece em diversos setores de nossa vida. Nós devemos ser previdentes, pensando sempre com discernimento antes de assumirmos compromissos com qualquer pessoa, independente do campo que seja, religioso, profissional ou familiar. Sabendo das nossas reais potencialidades, mas também dos nossos limites. O que podemos oferecer às outras pessoas? O que é que eu realmente consigo fazer com as minhas forças, auxiliando os demais? Vamos trazer isso para a doutrina. Existem muitos que se fascinam, que se entusiasmam com a doutrina espírita. Mas, passada a euforia inicial, estas pessoas percebem que a doutrina espírita exige renúncia, sacrifício, responsabilidade e reforma íntima. Então, diante de tudo isso que precisa ser feito e mexido e melhorado dentro de si, estas pessoas se acomodam e passam a mistificar. Vários abandonam, vão para outros locais, para outras religiões. E inúmeros permanecem até desempenhando tarefas na casa. Mas eles percebem o quanto é árduo este caminho. Começam a dizer que estão sendo convidados a realizar uma série de outras tarefas. Podem abandonar os compromissos que firmaram ou então ausentarem-se muitíssimo, não percebendo que o seu apoio é imprescindível na causa que assumiram. Vejam, de qualquer forma, essas pessoas iniciaram a edificação, mas não concluíram a obra que foi almejada. Em tudo na vida, nós encontraremos um preço. Tudo na vida tem um preço. Preço material, que é o valor em dinheiro, é o valor material. Tudo que nós vamos adquirir, nós precisamos pensar se nós temos condições de adquirir, condições financeiras. Como que eu posso comprar uma casa se eu não tenho dinheiro para isso? Eu posso assumir este compromisso e posso, então, comprometer todo o meu orçamento se eu não raciocinar adequadamente. Mas tudo na vida também tem um preço espiritual, que é o seu esforço, sua dedicação, sua perseverança, renúncia e sacrifício diante de todas as circunstâncias da sua vida. Tudo o que você faz com seriedade exige de você disciplina, exige que você planeje, que você se organize para que estas coisas tenham êxito. Portanto, em qualquer tarefa, nós devemos ser sinceros conosco, nós devemos ter tranquilidade para que possamos traçar os planos e perguntarmos: seria o momento oportuno para realizar estas coisas? Será que este é o momento ideal para que eu compre uma casa, sendo que eu já pago um carro, sendo que eu já estou fazendo um curso, eu tenho crianças pequenas? Será que este é o momento oportuno para eu iniciar um curso na faculdade se eu ainda não sei o que eu quero fazer do meu futuro? Se eu ainda tenho dúvidas, eu ainda não tenho certezas do que eu realmente gosto de fazer? Será que é o momento ideal para que eu tenha um filho? Se eu tenho brigado tanto com meu marido, se eu não encontro apoio na minha família e se eu realmente nem sei se tenho paciência com crianças. Portanto, essas análises, elas são necessárias em tudo o que vamos fazer, todos os compromissos que estejamos assumindo. No livro Parábolas Evangélicas à Luz do Espiritismo, Rodolfo Caligares nos informa que esta parábola é uma advertência a todos aqueles que querem seguir o apostolado do amado Mestre Jesus. Ele diz que Jesus reencarnou e trabalha ativamente por nós com a finalidade da redenção da humanidade e restabelecimento do reino de Deus em cada coração. Mas quando Jesus esteve encarnado, ele teve uma sucessão de sofrimentos físicos e morais. Ele sofreu flagelações, insultos, perseguições. Ele padeceu a humilhação de carregar sua própria cruz.
Ele sofreu a incompreensão dos seus parentes que não confiavam nele. Os seus seguidores fugiram apavorados. Ele passou pela traição de Judas, a negação de Pedro e a rejeição do povo que o aclamava como rei. Portanto, cada um de nós que deseja seguir o ideal cristão deve se lembrar de tudo isso, da peregrinação de Jesus, passando por todos os seus infortúnios, porque nós também passaremos por provas difíceis. Nós passaremos pelo escárnio dos indiferentes, pela incompreensão dos nossos familiares. Nós também enfrentaremos ataques dos senhores da religião, que olham de cara feia, que não permite que seja feito isso ou aquilo. Nós ainda passaremos pelo fascínio das posses materiais e enfrentaremos 1001 convites para sairmos do caminho, da estrada estreita, da honra, da virtude, da moralidade, para adentrarmos a estrada larga, da corrupção e dos prazeres mundanos. Para ter o requisito apropriado a seguir esta tarefa, nós precisamos pensar em caridade e servir a humanidade da forma que ela realmente é. Nós não encontraremos apenas pessoas bonitas e bondosas pelo nosso caminho. A humanidade está cheia de misérias e torpezas de todos os tipos e nós não poderemos vacilar diante das facilidades e das seduções do mundo. Existem aqueles que superestimam as suas possibilidades, como eu já disse, e eles se entregam às tarefas elevadas. Quando fracassam, o grupo todo desmoraliza, desserve o mestre. O fracasso de um gera desconfiança para todas as pessoas e pessimismo no mundo. É por isso que quando nós desejamos fazer alguma coisa, levamos uma ideia, eu pretendo fazer isso, mas tantos já iniciaram e não concluíram, será que você vai conseguir? Nós devemos perseverar se temos no coração uma boa intenção. Existem as pessoas que levam a evangelização, que fazem o bem, se preocupam em proporcionar alívio aos sofredores. Estes são o sal da terra. Mas se eles se permitem contaminar pelo meio, se eles passam a cuidar apenas de si mesmos e dos seus interesses, eles são o sal que se torna insípido. Não serve para nada, não consegue mais temperar, salgar, não produzem coisa alguma. E o que podemos compreender por deixar tudo o que tem, renunciar tudo o que tem, não é se desfazer de todas as suas posses, senão seríamos mais um necessitado no grupo pedindo auxílio. Aquele que quer auxiliar tem que ter condições para isso, primeiro para se manter e depois para auxiliar os outros. Isso quer dizer dar a justa aplicação para o bem material, porque você não está colocando este bem material acima de tudo, supervalorizando. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Nós precisamos fazer a reforma íntima e durante todo este processo, sermos previdentes e sabermos definir quais são os nossos reais valores, quais são as suas potencialidades, meu irmão, minha irmã, mas também quais são os seus defeitos. Será que você é honesto com as pessoas que estão à sua volta? Será que você passa para as pessoas aquilo que você realmente é? Ou você forja essa imagem? Você aparenta ser uma pessoa muito responsável, que todos podem contar com o seu auxílio, mas na hora H você também abandona os seus compromissos e as suas tarefas. O que nós estamos fazendo por aquelas pessoas que dependem de nós, dos nossos conselhos, do nosso empenho, do nosso esforço, mas também para direcioná-los?
Será que nós estamos conscientes de nossa tarefa? Será que nós estamos sendo sensatos? Ou somos mais uma pessoa entorpecida neste mundo a andar por aí alucinado? Para nos comprometermos com os outros, para nos comprometermos com o amado Mestre Jesus, nós devemos estar conscientes de quem nós somos e do quanto nós podemos auxiliar neste mundo. Adquirirmos apenas os compromissos que podemos cumprir com êxito. Eu agradeço a atenção de todos. Para que possa realizar a prece final, por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos ao Mestre Jesus por todas estas informações. Amado Senhor, tudo está contido no Teu Evangelho. Todas as informações que temos para sermos pessoas muito melhores, mais honradas, mais determinadas e também sermos boas umas para as outras, colaborando para o avanço geral. Eu agradeço a Erasmo Gurgel por este trabalho e por poder servir. Graças a Deus, graças a Jesus.